Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero falar sobre algo que ouço com mais frequência do que qualquer outra coisa. Mais do que sobre saúde, mais do que sobre dinheiro, mais do que sobre qualquer outra preocupação terrena, as pessoas vêm até mim e dizem a mesma coisa, com a voz embargada pela dor. Pai, eu estou cansado de estar sozinho. Eu não aguento mais. Onde está a minha pessoa amada? E é isso que eu quero lhe dizer logo de cara. E peço que grave estas palavras no seu coração. A maioria das pessoas que buscam, ano após ano, sua alma gêmea, cometem o mesmo erro. Elas procuram, no lugar errado, da maneira errada e o mais doloroso. Elas buscam sem entender porque ainda não encontraram. A razão não está na aparência, nem na idade, nem nas circunstâncias. A razão é mais profunda, é espiritual. E enquanto a pessoa não se aprofundar nisso, ela pode mudar de cidade, de amigos, de visual, nada vai mudar. Hoje eu vou revelar a você o que aprendi em meus muitos anos de serviço espiritual. Vou lhe contar por que a solitude se estende por anos. Vou explicar os erros terríveis que as pessoas cometem no desespero, recorrendo a caminhos que um cristão jamais deveria tomar. Vou compartilhar histórias reais de pessoas que chegaram até mim perdidas e desiludidas e como suas vidas foram transformadas. E no final vou rezar com você uma oração especial, um pedido ao Senhor para encontrar sua alma gêmea. Vou explicar como rezar, com que frequência e quais condições você precisa cumprir para que sua súplica seja ouvida. Mas, por favor, não avance o vídeo, não pule direto para a oração, porque, sem entender o que vou compartilhar em cada parte deste programa, a oração pode não dar frutos. É como plantar uma semente em solo despreparado. A semente é boa, mas a terra não está pronta. E hoje juntos vamos preparar esse solo. Sabe, ao longo dos meus anos de serviço, vi centenas, talvez milhares de histórias. Pessoas que chegam à casa de oração com o coração dilacerado. Alguns jovens, mal na casa dos 20, outros que já viveram metade da vida em solidão, e nos olhos de cada um a mesma pergunta: será que o Senhor se esqueceu de mim? Não, meu irmão, minha irmã. Deus não se esquece de ninguém, mas às vezes somos nós que fechamos a porta em que Ele está batendo. E hoje vamos descobrir como abrir essa porta. Fique comigo até o final. O que você ouvir hoje pode ser um ponto de virada em sua vida. Não digo isso por retórica. Digo porque vi isso acontecer, vi com meus próprios olhos e quero que você também veja. Houve uma vez uma mulher veio para uma conversa. Ela tinha mais de 40 anos. Bonita, bem cuidada, com um bom trabalho, um coração gentil. Eu a ouvia e não conseguia entender como alguém assim poderia estar sozinha. Até que ela disse uma frase e tudo se encaixou. Ela disse: Pai, eu simplesmente não sei o que quero. Essa era a chave de todo o mistério. Meus irmãos e irmãs, a solidão se prolonga não porque não há pessoas dignas ao redor e não porque você é azarado. As razões são espirituais. E a primeira delas, a mais comum, é que a pessoa não consegue entender a si mesma. Ela não sabe quem é, o que quer, para onde está indo. Ela se joga de um relacionamento para outro, dá esperança à desilusão, e a cada vez seu coração se fecha ainda mais. A segunda razão são as mágoas, não perdoadas, profundas, antigas. Mágoas de ex-parceiros, de pais, da vida, até mesmo de Deus. Quando o coração de uma pessoa está cheio de mágoa, não há espaço para o amor. É como um vaso transbordando de amargura. Você pode derramar mel, mas ele vai escorrer, porque não há espaço lá dentro.
A terceira razão é o orgulho. Eu sei, essa palavra soa dura, mas me ouça. Muitas vezes a pessoa não procura uma alma gêmea, mas um ideal que ela criou em sua mente. Ele tem que ser assim, ela tem que ser assim. E quando o Senhor envia uma pessoa real, viva, com qualidades e defeitos, o orgulho diz: não, este não é para mim. Eu mereço algo melhor. E a pessoa passa pela sua felicidade sem sequer percebê-la. A quarta razão é o medo. Medo de confiar, medo de ser rejeitado, medo de que a dor volte. Esse medo paralisa. A pessoa parece querer um relacionamento, mas subconscientemente faz de tudo para que ele não aconteça. Ela afasta, se fecha, encontra razões para não se aproximar. E o que é importante entender: todas essas razões não são uma sentença. Não significa que você é uma pessoa ruim. Significa que sua alma precisa de trabalho, de purificação, de cura. E a oração é o primeiro passo para isso. Mas é por isso que não se pode abordar a oração de forma formal. Não se pode simplesmente recitar palavras e esperar que amanhã seu amor apareça à sua porta. Você precisa estar pronto para mudanças, primeiramente internas. Aquela mulher de quem falei no início deu esse passo. Ela começou com a honestidade consigo mesma e com Deus. E a história dela mudou, mas falaremos disso um pouco mais tarde. Um dia, depois da missa, uma paroquiana se aproximou de mim, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Ela disse: "Pai, eu fiz uma coisa terrível. Eu estava tão cansada de estar sozinha que fui a uma cartomante. Fiz um trabalho para atrair uma pessoa e agora me sinto 100 vezes pior. Ele vem, mas seus olhos estão vazios. Ele está perto, mas é como se não estivesse. E minha alma está tão pesada que não consigo dormir. Meus irmãos e irmãs, eu conto isso não para assustar. Conto para alertar, porque esse é um caminho que milhares de pessoas tomam em desespero. Quando a solidão se torna insuportável, quando parece que as orações não ajudam, quando a paciência se esgota, as pessoas começam a procurar outras maneiras, trabalhos de amarração, simpatias, recorrer a quem um cristão não deve recorrer, e quero que vocês entendam claramente a diferença. Um trabalho de amarração é violência contra a vontade de outra pessoa. É quando você força alguém a ficar perto. Você o priva da liberdade de escolha. Você o prende a si não pelo amor, mas por uma força obscura. Isso é um pecado grave e as consequências são sempre terríveis. Eu vi isso dezenas de vezes. Relacionamentos construídos sobre amarracões sempre se destroem, mas eles não se destroem em silêncio, e sim com dor, com tragédias, com consequências que se arrastam por anos. As simpatias agem de forma semelhante. A pessoa pensa que encontrou um caminho fácil. Por que orar? Esperar, trabalhar em si mesmo, se é possível simplesmente pronunciar as palavras certas e obter o que se deseja. Mas não existem caminhos fáceis na vida espiritual. Tudo que é obtido por meios injustos tem um preço. E o preço é sempre maior do que a pessoa está disposta a pagar. Agora ouça a diferença fundamental da oração. Quando você ora ao Senhor para encontrar sua alma gêmea, você não prende uma pessoa específica a si. Você não violenta a vontade de ninguém. Você se dirige ao Pai Celestial com um pedido. Senhor, guia-me, abre meu coração, leva-me à pessoa que tu destinaste para mim. Você afeta apenas o seu destino. Você confia a Deus a escolha. E essa é uma diferença enorme. Aquela paroquiana, de quem falei depois, se arrependeu profundamente. Ela passou pela confissão, pela penitência,
Ela teve que se esforçar de verdade para purificar sua alma do que havia feito, mas ela conseguiu. E sabe o quê? Quando ela soltou tudo isso, quando se arrependeu sinceramente e confiou no Senhor, foi então que a pessoa verdadeira apareceu em sua vida, não zumbificada, não amarrada pela força, mas livre, amando e sendo amada. Não repita os erros dos outros. O que vou compartilhar a seguir é o caminho certo, um caminho que não traz pecado e não destrói, mas edifica. Fique comigo. Você sabe que às vezes o Senhor silencia por anos e então, em um único dia, Ele vira sua vida de cabeça para baixo. Vou contar uma história que me lembro toda vez que alguém me diz: Pai, eu não acredito mais que vou encontrar a pessoa certa. Uma vez, uma mulher de pouco mais de 35 anos veio até mim. Ela não chorava, não. Ela falava calmamente, até excessivamente calmamente. E essa calma me inquietou, porque era a calma de alguém que já havia se resignado não à vontade de Deus, mas ao vazio. Ela disse: Pai, eu parei de esperar. Já tive relacionamentos várias vezes. E toda vez eu pensava: é isso, finalmente. E toda vez tudo desmoronava. A última vez doeu tanto que decidi: chega. Pelo visto, não é para mim. Pelo visto, o Senhor decidiu que eu não preciso disso. Eu a olhei e disse: você não pensou que o Senhor talvez queira exatamente lhe dar isso, mas primeiro quer que você esteja pronta para isso? Ela se surpreendeu. Como assim, não pronta? Tenho 35 anos. Estou pronta há muito tempo. E então fiz uma pergunta simples. Perguntei: você se conhece? Não o trabalho que você faz e os filmes que assiste, mas de verdade, você sabe o que está em seu coração? Sabe o que você traz para um relacionamento? Sabe quais feridas você ainda não curou? Ela emudeceu e naquele silêncio algo aconteceu. Eu vi sua máscara de calma tremer. Ela começou a falar devagar, com dificuldade, sobre a mágoa do pai que saiu de casa quando ela tinha 12 anos, sobre o primeiro amor que a traiu, sobre como, após cada separação, ela construía uma parede ao seu redor cada vez mais alta. E no final, essa parede ficou tão alta que nenhuma pessoa viva conseguia transpassá-la. Eu não lhe dei a oração para encontrar o amado imediatamente. Sugeri outra coisa. Comece com uma oração por você mesma. Peça ao Senhor para ajudá-la a entender seu próprio coração. Peça a Ele para remover essa armadura que você colocou. Peça para Ele lhe dar forças para perdoar aqueles que lhe causaram dor. Ela me ouviu, começou a vir às celebrações, se confessou várias vezes. A cada vez ela descobria algo novo em si, algo que escondeu por anos. O processo não foi fácil. Houve lágrimas, dúvidas, momentos em que ela quis desistir de tudo, mas ela continuou. Vários meses se passaram e então, um dia, ela veio até mim com um rosto completamente diferente. Os olhos brilhavam. Ela disse: pai, eu conheci uma pessoa, sabe onde? No serviço voluntário da paróquia. Ele estava ajudando a restaurar a casa de oração. Nós simplesmente conversamos e eu entendi. É ele. Não porque ele seja ideal, mas porque eu finalmente consegui ver uma pessoa viva, sem minhas paredes, sem meus medos, sem minha lista de exigências. Meus irmãos e irmãs, essa história não é um conto de fadas. É algo que observei com meus próprios olhos. O Senhor não respondeu às orações dela até que ela estivesse pronta para receber a resposta. E quando ela preparou seu coração, tudo aconteceu de forma tão natural, tão simples, que ela mesma se surpreendeu. Lembre-se disso. A oração não funciona como uma realização instantânea de desejo. Ela funciona como uma transformação de sua alma.
E é essa transformação que abre o caminho para o encontro. Você sabia que as primeiras palavras de Deus sobre o homem não foram sobre seu propósito, nem sobre suas obrigações, nem sobre seus pecados? As primeiras palavras foram sobre a solidão. O Senhor olhou para o homem recém-criado e disse: Não é bom que o homem esteja só. Pense nisso. O mundo acabou de ser criado. Tudo é perfeito. Paraíso, beleza, abundância. E, apesar de tudo isso, Deus vê que falta algo ao homem. Falta-lhe outra pessoa ao lado. Isso significa algo muito importante. O desejo de união, de amor, de compartilhar a vida com alguém não é uma fraqueza, não é um capricho, não é um desejo de um coração solitário. É algo inerente à natureza humana, inserido pelo próprio Criador. Deus nos fez de tal forma que precisamos uns dos outros. E quando você sente essa saudade de um ente querido, quando você sofre com a solidão, isso não significa que algo está errado com você. Significa que a voz daquela mesma necessidade que o Senhor colocou em você está ressoando. E então o que Deus faz? Ele cria a mulher, uma auxiliadora, e os abençoa. Abençoa-os para estarem juntos, crescerem, se multiplicarem, encherem a terra. O casamento, ele não é uma invenção humana, é uma instituição divina, uma união sagrada de duas pessoas, santificada pelo próprio Criador. Portanto, quando alguém lhe disser, ou quando você mesmo disser a si mesmo, por que pedir a Deus pela felicidade pessoal? Isso é egoísmo. Saiba que isso não é verdade. Pedir ao Senhor para encontrar sua alma gêmea é um pedido justo. Você pede por aquilo que o próprio Deus considera um bem para o homem. Você não pede por algo proibido ou vergonhoso. Você pede por amor. E o amor é a base de todo o plano de Deus para o mundo. Mas aqui está o que é fundamentalmente importante. A Escritura nos fala não apenas que o casamento é uma bênção, ela nos fala também de como esse casamento deve ser. O apóstolo Paulo escreve: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Isso significa que uma união verdadeira não é construída sobre a paixão, nem sobre a conveniência, nem sobre o medo da solidão. Ela é construída sobre um amor sacrificial, paciente e humilde. E quando você pede ao Senhor para encontrar seu par, peça exatamente isso. Não para que haja simplesmente alguém ao seu lado, mas para que o Senhor o guie até uma pessoa com quem você possa glorificar a Deus, com quem sua vida se encha de significado, com quem você crescerá espiritualmente. Esse é um nível de pedido completamente diferente. E é a um pedido assim que o Senhor responde: não peçam para satisfazer paixões, peçam para cumprir o plano de Deus para a sua vida. E então sua oração terá um poder completamente diferente. Então ela alcançará os céus. E o Senhor, que Ele mesmo disse que não é bom que o homem esteja só, ouvirá você. Disso não tenho a menor dúvida. Agora vou lhe dizer algo que talvez surpreenda muitos de vocês. A maioria das pessoas que rezam para encontrar sua alma gêmea fazem isso de forma errada. Elas pronunciam todas as palavras certas. Elas ficam diante de uma imagem sagrada, elas até acendem uma vela, mas ao mesmo tempo cometem erros que fazem com que seu pedido fique como que suspenso no ar, sem chegar aos céus. E quero agora analisar esses erros e dar a você 5 condições principais sem as quais a oração não dará frutos. Primeira condição: fé sem dúvida. Este é o alicerce. Se você se levanta para orar e no fundo do coração pensa: bem, vou tentar, quem sabe ajuda? Provavelmente não, é claro, mas tentar não custa nada, pare. Com essa atitude, é melhor não começar.
O Senhor ouve não apenas suas palavras, Ele vê seu coração. E se há dúvida no coração, é como uma rachadura em um vaso. Por mais água que se derrame, ela vazará. A fé deve ser íntegra. Se você pede, acredite que o Senhor ouve e responderá. Talvez não como você espera, talvez não quando você quer, mas Ele responderá com certeza. Segunda condição: prontidão para um relacionamento sério. Às vezes a pessoa pensa que quer encontrar sua alma gêmea, mas na verdade ela quer apenas se livrar da sensação de solidão. Isso não é a mesma coisa. Um relacionamento sério é responsabilidade. É a prontidão para dar e não apenas receber. É a prontidão para ter paciência, perdoar, trabalhar na união todos os dias. Pergunte-se honestamente: você está pronto para isso? Ou você quer que alguém venha e preencha seu vazio? Porque o segundo caminho leva à decepção. Às vezes, não vale a pena apressar o tempo. Às vezes, o Senhor demora precisamente porque vê que você ainda não está pronto. Terceira condição: gratidão. Esta é a condição que quase todos esquecem. Antes de pedir o que você não tem, agradeça a Deus pelo que já existe, pela vida, pela saúde, pelo teto sobre sua cabeça, pelas pessoas que o amam, pela oportunidade de respirar, ver, ouvir. Um coração grato é um coração aberto, e é através de um coração aberto que o Senhor pode agir. Quarta condição: pureza de intenção. Para que você quer uma alma gêmea? Para se exibir para as amigas? Para não ser inferior aos outros? Para ter alguém para carregar as sacolas da loja? Eu exagero propositalmente para que você reflita. Peça não por egoísmo, peça pelo desejo de amar e ser amado, pelo desejo de construir uma família em que Deus habite, pelo desejo de compartilhar sua vida com alguém para o crescimento espiritual conjunto. Quinta condição: paciência e humildade. Esta é talvez a mais difícil. Você leu a oração, cumpriu todas as condições, mas não há resposta. Um dia, uma semana, um mês, e a murmuração começa. Por que Deus não ouve? Por que não responde? Meus irmãos e irmãs, o Senhor sempre ouve, mas Ele conhece o melhor tempo. Confie nele. Ele vê o quadro completo de sua vida e você vê apenas um pequeno fragmento. Humilhe-se diante de sua sabedoria. Continue orando. E a resposta virá quando você e sua futura alma gêmea estiverem verdadeiramente prontos um para o outro. Lembre-se dessas 5 condições. Elas são mais importantes do que as próprias palavras da oração, porque as palavras sem o estado correto do coração são apenas som. E as palavras pronunciadas com fé, prontidão, gratidão, intenção pura e humildade são uma conversa com Deus. Pai, mas não é pecado pedir a Deus pela felicidade pessoal? Afinal, isso é egoísmo. Devemos pedir pela salvação da alma, pelo espiritual, pelo sublime. E eu aqui com meus pedidos terrenos, manda-me um marido, manda-me uma esposa, não é vergonhoso, não é pequeno demais para se dirigir ao Altíssimo? Você não imagina quantas vezes ouço essas palavras. E cada vez vejo nos olhos da pessoa a mesma coisa, vergonha. Ela sente vergonha de seu pedido. Parece-lhe que não é digna de incomodar o Senhor com coisas tão terrenas. E sabe o que é mais triste? Essa falsa vergonha impede a pessoa de se voltar para Deus. Ela silencia, ela suporta, ela sofre em solidão e, ao mesmo tempo, não pede ajuda àquele que é o único que pode realmente ajudar. Pois bem, quero dizer isso de forma clara e inequívoca. Pedir ao Senhor para encontrar sua alma gêmea não é pecado, não é egoísmo, não é um pedido pequeno. Já falamos que o próprio Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Se Deus considera que a solidão não é um bem para o homem,
Então, como pode ser pecado dirigir-se a Ele com o pedido de livrar-se dessa solidão? É o mesmo que dizer: Senhor, Tu mesmo me criaste com a necessidade de amar, mas terei vergonha de te pedir para suprir essa necessidade. Absurdo. Mas há mais um ponto que é importante entender e é crucial. Quando você reza pela sua alma gêmea, você não prende uma pessoa específica a si. Você não pronuncia nenhum nome. Você não exige que alguém em particular esteja ao seu lado contra a sua vontade. Você se dirige a Deus com o coração aberto e diz: Senhor, leva-me a pessoa que Tu destinaste para mim. Você confia a Deus a escolha. Você entrega seu destino em suas mãos. E isso não é um ato de egoísmo, mas de profunda humildade e confiança. Compare isso com o que falamos antes. Pai, ajuda-me. Um pai amoroso abraçará, consolará e ajudará. Assim é o Senhor. Ele espera a sua oração. Ele quer que você venha a Ele, não com orgulho, dizendo eu mesmo resolvo, mas com confiança, com abertura, como uma criança que vem ao Pai. Portanto, jogue fora a falsa vergonha. Jogue fora as dúvidas. Se seu coração anseia por amor, se você está cansado da solidão, se você precisa de uma pessoa ao seu lado para caminhar pela vida, diga isso a Deus. Diga honestamente, simplesmente do coração. E não tenha medo, não é pecado, é uma bênção. É exatamente o que o Senhor espera de você. Eis o que é surpreendente. Às vezes, o Senhor já lhe enviou a sua pessoa. Ela já está ao seu lado. Talvez você a veja todos os dias. Talvez você a encontre na loja, no trabalho, no transporte, mas você não está pronto para vê-la. Seus olhos olham, mas não veem. Seu coração bate, mas não sente, porque há tanta coisa acumulada dentro de você que simplesmente não há espaço para um novo amor. Eu sempre digo aos paroquianos: antes de pedir a Deus para encontrar seu par, prepare-se para este encontro. É como preparar a casa para a chegada de um convidado querido. Você não convidaria alguém para um cômodo sujo e bagunçado, não é? Você arrumaria, organizaria, criaria um espaço onde o convidado se sentiria bem. Assim também é com o coração. Ele precisa ser preparado. Por onde começar? O primeiro e mais importante: livre-se das mágoas do passado. Essa é a raiz de todos os problemas nos relacionamentos. Se você foi traído, abandonado, enganado alguma vez, eu entendo sua dor. Mas se você carrega essa dor consigo, se você se lembra e revive a cada dia, você está envenenando a si mesmo. Perdoar não significa justificar. Perdoar significa libertar. Dizer: Senhor, eu entrego essa dor a Ti. Não quero mais carregar esse fardo. Ajuda-me a me libertar. Segundo, confissão. Não consigo expressar em palavras o quão importante isso é. A confissão não é uma formalidade, é uma purificação espiritual. Quando você vem para a confissão e honestamente, sem esconder nada, fala sobre seus pecados, suas fraquezas, sobre o que aflige sua consciência, você literalmente tira um peso de si. Você se torna mais leve, mais puro, mais livre. E nessa liberdade surge espaço para o amor. Terceiro, trabalhe em si mesmo, contra o orgulho que sussurra: eu mereço o melhor. Contra a impaciência que exige: quero agora mesmo. Contra as expectativas elevadas que criam a imagem de um parceiro ideal inexistente na realidade. Um homem que frequentava minhas conversas por muito tempo confessou um dia: Pai, eu procurei a esposa ideal por anos. Ela tinha que ser bonita, inteligente, rica, de uma boa família, com ensino superior e ao mesmo tempo mansa e obediente. Eu escolhia e rejeitava. Escolhia e rejeitava. E então, depois da confissão,
De repente percebi que não estava procurando uma esposa, mas uma imagem. E ao meu lado, o tempo todo, havia uma mulher viva, calorosa e real, que eu simplesmente não notava, porque ela não se encaixava na minha lista. Ele reavaliou suas exigências. Ele olhou para essa mulher com novos olhos e viu o que antes não via: bondade, lealdade, profundidade. Agora eles estão juntos e ele diz que isso é o melhor que aconteceu em sua vida. Quarto, comunhão. Aproxime-se dos sacramentos. Não é apenas um ritual, é uma união com o próprio Cristo. Após a comunhão, você sente algo que é impossível descrever em palavras: paz, silêncio, plenitude, e é nesse estado que seu coração é capaz de acolher um novo amor. Prepare-se, não se apresse. Dê tempo a Deus para fazer sua obra em sua alma. E quando você estiver pronto, o encontro acontecerá. Acontecerá tão naturalmente que você se surpreenderá por não ter acontecido antes. E a resposta será simples: antes, você não estava pronto. Lembro-me deste caso para sempre, pois ele me mostrou algo que não pode ser explicado pela lógica. Ele me mostrou como funciona a providência divina. Como o Senhor guia uma pessoa através da escuridão para a luz, mesmo quando a própria pessoa já deixou de acreditar que a luz existe. Um homem veio até mim. Era visível que ele não frequentava a casa de oração há muito tempo. Ele estava na entrada, hesitando em entrar. Eu mesmo me aproximei dele. Perguntei: em que posso ajudar? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: Pai, eu não sei por que estou aqui. Eu estava apenas passando e entrei. Estou mal. Estou tão mal que não sei o que fazer. Sentamos em um banco perto da casa de oração. Ele começou a contar. Ele estava em um relacionamento longo e sério. Ele acreditava que seria para sempre. Ele fazia planos, sonhava com uma família e então tudo acabou. De repente, cruelmente, sem explicações. Ela simplesmente partiu e o mundo desabou para ele. Ele não conseguia comer, não conseguia trabalhar, não conseguia pensar em mais nada. Meses se passaram e a dor não diminuía. Ele se isolou, parou de se comunicar com os amigos, parou de acreditar que o amor era possível. Ele veio à casa de oração não para uma oração por um novo encontro. Ele veio simplesmente porque não tinha mais para onde ir. Eu não falei a ele sobre a oração para encontrar a alma gêmea. Seria errado. Não se fala de alegrias futuras a alguém com uma ferida sangrando no coração. Primeiro, é preciso ajudá-lo a sobreviver. Eu lhe ofereci algo simples. Venha às celebrações. Apenas fique, apenas ouça. E se quiser, tente falar com Deus, não com palavras decoradas, mas com as suas próprias. Diga a Ele tudo o que você sente. Mesmo que seja raiva, mesmo que seja mágoa, Deus suportará. Ele começou a vir. Primeiro raramente, depois com mais frequência ficava no canto em silêncio. Às vezes, eu via seus lábios se moverem. Ele falava com Deus à sua maneira, de forma desajeitada, mas sincera. Depois de um tempo, ele se aproximou de mim e disse: Pai, quero me confessar. E na confissão, ele não falava apenas da dor, ele falava do que havia entendido nesses meses, que naquele relacionamento ele também estava errado, que ele exigia, mas não dava, que ele amava. Mas amava mais a si mesmo nesse amor do que a outra pessoa. Foi um verdadeiro arrependimento, não uma enumeração formal de pecados, mas uma profunda e honesta compreensão. Então eu lhe ofereci uma oração, mas não por um encontro com uma mulher específica, e sim para que o Senhor enchesse seu coração com a capacidade de amar de verdade. Não tomar, mas dar. Não possuir, mas valorizar. Ele começou a rezar essa oração todos os dias. E foi isso que aconteceu. Ele mudou gradualmente. Não externamente, mas internamente. Seu rosto ficou diferente.
aquela tristeza pesada e opressora se foi, uma luz surgiu, tranquila, constante, verdadeira. Ele começou a ajudar na casa de oração, a conversar com as pessoas, a sorrir. E foi então, quando ele parou de procurar desesperadamente, quando ele soltou o passado e confiou em Deus, que ele a encontrou, sua futura esposa. Ela também veio à casa de oração. Eles se conheceram em um serviço conjunto. Tudo foi simples, tranquilo, sem fogos de artifício, mas de verdade. Ele me disse uma frase que muitas vezes repito: Pai, o Senhor não me deu o que eu queria. Ele me deu o que eu precisava. E isso foi 1000 vezes melhor. Meus irmãos e irmãs, se vocês estão agora em um lugar onde a esperança quase se apagou, não se desesperem. O Senhor está perto. Mesmo quando parece que Ele silencia, Ele está trabalhando, Ele está guiando vocês. Apenas confiem e continuem caminhando. A luz à frente. Mesmo que agora vocês não a vejam, ela existe. E agora, o motivo pelo qual muitos de vocês assistiram até este momento. Agradeço a paciência por terem percorrido todo esse caminho comigo, porque tudo que foi dito antes, cada palavra, cada história, cada condição, tudo isso foi uma preparação, a preparação do seu coração para o que irá ressoar agora. Mas antes de eu rezar a oração, vamos juntos relembrar o principal. Vamos relembrar as 5 condições sem as quais o pedido pode não dar frutos. Primeiro, fé sem sombra de dúvida. Quando você pronunciar estas palavras, acredite de todo o coração que o Senhor o ouve neste exato momento. Segundo, prontidão interna para um relacionamento sério, para a responsabilidade, para não apenas receber, mas também dar. Terceiro, gratidão a Deus por tudo o que já existe em sua vida. Quarto, pureza de intenção. Pedido não por egoísmo, mas pelo desejo sincero de amar e ser amado em prol de um caminho conjunto para Deus. E quinto, paciência e humildade diante da vontade de Deus, confiança em sua sabedoria e em seu tempo. Se você sente que seu coração está aberto agora, se você está pronto para se dirigir ao Senhor com um pedido sincero, coloque-se diante de uma imagem sagrada. Se você tiver uma, acenda uma vela, se houver essa possibilidade. Faça o sinal da cruz, respire fundo, solte tudo o que o perturba, todos os medos, todas as mágoas, todas as dúvidas. Entregue isso a Deus e repita comigo as palavras desta oração. Não se apresse. Pronuncie cada palavra conscientemente, deixando-a passar pelo seu coração. Ó onipotente e compassivo Senhor, eu sei que a minha maior felicidade depende de te amar de toda a minha alma e de todo o meu coração, e de cumprir em tudo a tua santa vontade.